Capítulo 139. O rei morcego de 3 cabeças dourado escuro. Aqueles morcegos cor de sangue voaram rapidamente. Em um momento elas já estavam bem perto. Seus olhos eram vermelhos como sangue. E tendo descoberto seu alvo, eles emitiram sons de gagá, expondo seus dentes afiados. Mais de 1000 morcegos cor de sangue batendo suas asas produziram um forte vento, imediatamente fazendo com que Tang San e Agao Liena balançassem. Tang San se moveu rapidamente, agilmente desamarrando a corda em sua cintura. Ele virou sua mão por cima e a esticou ao redor da cintura de Agao Liena, enrolando a corda em volta dela de novo. Então rapidamente a amarrou na sua cintura novamente. Dessa forma os dois seriam incapazes de se separar mesmo se eles quisessem, formalmente os prendendo um ao outro. Suas bundas estavam coladas. Mas dessa vez nenhum dos dois pensou alguma coisa sobre isso. Confrontando os morcegos se aproximando, suas mentes estavam completamente focadas. A Gao Liena não ficou nem um pouco insatisfeita com as ações de Tang San. Ela sabia que Tang San estava fazendo isso para usar o peso combinado deles para resistir à força do vento. 2 pessoas amarradas juntas eram melhores do que uma sozinha. Além disso, ela imediatamente sentiu a presença de Tang San atrás dela tão firme quanto uma montanha. Sem vacilar no mínimo. Por já estar colada às costas de Tang San, ela também automaticamente se posicionou firmemente e conseguiu focar sua mente. O martelo céu claro apareceu na mão esquerda de Tang San, com o peso de 500 din do martelo céu claro, mais o peso combinado e o controle de poder espiritual de 2 pessoas. Embora o vento fosse forte, ele ainda foi incapaz de movê-los. Com Tang San tendo resolvido os problemas atrás dela, a mente de Agao Liena despertou grandemente. A intenção assassina armazenada dentro dela foi abruptamente liberada. Suas adagas refletiram um brilho frio como gelo. Respirando fundo, seus olhos gradualmente se tornaram rosas. Embora as habilidades espirituais fossem suprimidas, isso não influenciava sua habilidade de liberar seu espírito. Aqueles morcegos cor de sangue no ar pareciam inteligentes e não avançaram para atacá-los. Ao invés disso espiralaram em círculos no ar, cercando o par. Agora era o momento no qual os morcegos estavam se preparando para atacar de todas as direções ao redor de Tang San e Agao Liena. Os dedos de Tang San se torceram e uma luz fria agilmente foi disparada, voando diretamente no morcego mais próximo. Quem poderia esperar que aquele morcego se deslocaria levemente no ar, realmente se esquivando da agulha voadora de Tang San? O coração de Tang San tremeu. A Gao Liena disse em voz baixa: morcegos não são como outros pássaros. Eles têm um tipo de habilidade aguçada que lhes permite detectar os ataques dos inimigos. Essa é uma habilidade especial que nem mesmo a força espiritual pode influenciar, a menos que a velocidade ultrapasse os limites de sua reação. É muito difícil feri-los. Tang San assentiu. Ele também sabia sobre isso. Esse é o problema que eu gostaria de resolver. Quando a batalha começar, apenas cuide de você mesma. Certo. Não era hora de discutir. Mas a mente de Agao Liena não relaxou após imediatamente concordar. Se não fosse por Tang San estar ao seu lado, agora ela talvez já tivesse que suportar uma imensa pressão mental. Num lugar como esse, com nada sob seus pés, basicamente não havia espaço para exibir agilidade. Confrontar tantos morcegos assim era uma situação de morte certa. Além disso, julgando pela velocidade de reação com a qual o morcego desviou do ataque de Tang San agora há pouco, esses morcegos deviam ser diferentes de morcegos normais.
Eles eram extraordinários tanto em velocidade quanto ataque e podiam até ser venenosos. Talvez fosse porque a agulha voadora de Tang San havia invocado sua raiva. Mas no momento seguinte, as várias dezenas de morcegos cor de sangue mais próximas avançaram sobre eles. Nesse momento, a Gauliena repentinamente sentiu uma explosão refrescante nas suas costas. Uma sensação familiar surgiu involuntariamente. Logo em seguida, ela viu duas luzes azuis pálidas rapidamente aparecerem atrás dela. Rapidamente se espalhando. Elas já haviam se estendido num diâmetro de 50 metros ao redor deles num piscar de olhos. O avanço originalmente violento daquelas várias dezenas de morcegos cor de sangue que haviam acabado de se jogar sobre eles imediatamente se tornou caótico, ao ponto de vários morcegos atingidos colidirem um com o outro. O que está acontecendo? Antes que a Gauliena pudesse reagir, dezenas de luzes frias voaram das mãos de Tang San. Uma luz fria para cada morcego. Nenhuma única agulha voadora foi desperdiçada. As agulhas voadoras foram disparadas nos olhos dos morcegos cor de sangue e entraram em seus cérebros, junto com uma série de gritos miseráveis. Aquelas dezenas de morcegos na liderança imediatamente caíram na direção do abismo como estrelas cadentes. Após um breve choque, uma palavra flutuou no coração de Gauliena e ela praticamente a deixou escapar. Domínio. Sim. A habilidade especial, ultrassom, dos morcegos cor de sangue não era algo com o que a força espiritual poderia interferir. Porém, ainda havia um tipo de habilidade que eles mais temiam. Isso era o domínio. Dentro de um domínio, suas habilidades especiais seriam afetadas. Além disso, em tais circunstâncias Tang San poderia facilmente atingi-los e matá-los com agulhas voadoras comuns. A Gauliena tremeu levemente. Sua bunda inevitavelmente roçou em Tang San. Não se mova. A voz grave de Tang San ecoou, fazendo a Gauliena rapidamente controlar seu corpo. Ela sabia que agora não era hora de perguntar. Mas mesmo com sua inteligência, por um momento ela ficou incapaz de entender que habilidade Tang San usou antes. Domínio. Como ele poderia ter isso? Deixando de lado que era improvável ele ser um título Doulu, era ainda mais impossível ele liberar uma habilidade do nono anel de espírito do tipo domínio. Nesse lugar, não havia formas de ativar qualquer habilidade espiritual. Isso deixava apenas uma explicação. Era um domínio inato. Ele realmente tinha um domínio inato? A Gauliena repentinamente se lembrou de que não era a primeira vez que ela sentia essa sensação fria refrescante. Antes deles entrarem na estrada do inferno, quando sua intenção assassina quase saiu do controle, Tang San também usou essa habilidade para ajudá-la a voltar aos seus sentidos. Aquela corrente refrescante cheia de uma vitalidade vigorosa. Dentro desse mundo perverso e frio, era como uma fonte de vida, a nutrindo. O medo em seu coração gradualmente diminuiu. Tang San constantemente controlou aquela luz azul pálida dentro de um diâmetro de 50 metros com ele no centro sem se espalhar. Os morcegos cor de sangue também lançaram 2 ataques de sondagem. Mas todos eles sofreram o mesmo resultado sem exceção. Se eles entrassem naquele mundo azul pálido, suas habilidades especiais imediatamente perderiam seu efeito. Mesmo controlar seu voo se tornava difícil. Para não falar nada dos ataques que os dois lançavam. Diante das agulhas voadoras de Tang San, nenhum único morcego cor de sangue conseguiu chegar a menos de 10 metros deles. Na superfície podia parecer que Tang San estava bem relaxado agora. Mas na verdade ele também estava suportando uma pressão enorme. Embora coisas como armas ocultas fossem boas, elas tinham uma falha principal.
Alcance de ataque. Até o mais formidável grande mestre das armas ocultas tinha um alcance de ataque limitado sem contar com mecanismos. Para o atual Tang San, o maior alcance de ataque de suas agulhas voadoras era de apenas 20 metros. Além de 20 metros, era bem difícil conseguir poder de matar suficiente. As agulhas voadoras eram muito leves e também era impossível infundir todo o seu poder espiritual nelas. Ele tinha que atrair os morcegos cor de sangue para dentro do seu alcance para lançar um ataque. Então ele poderia obter o melhor resultado. Quanto às armas ocultas de maior volume e maior alcance de ataque, Tang San não estava particularmente disposto a usá-las. Ele basicamente não tinha nenhum lugar para se reabastecer de armas ocultas na cidade do massacre e mesmo as maiores quantidades de armas ocultas seriam esgotadas com o tempo. Embora Tang San já tivesse economizado o máximo possível de suas armas ocultas enquanto estava na cidade do massacre, algumas ainda foram danificadas e em muitos casos ele também foi incapaz de recuperá-las. Especialmente as menores armas ocultas do tipo agulha. Portanto, ele tinha que economizar o máximo possível de suas armas ocultas nessa estrada do inferno. Quem poderia saber que tipo de crises eles ainda encontrariam mais tarde? Aqueles morcegos cor de sangue aparentemente eram bem inteligentes. Após a terceira sondagem, eles não mais se aproximaram com facilidade da esfera azul do domínio de Tang San. Mas eles também não concordaram em apenas ir embora. Ainda circulando ao redor deles, constantemente batendo suas asas e soprando uma corrente de vento desestabilizante sobre eles. Tang San preferiria que eles atacassem ao invés disso. Esse tipo de interferência constante era ainda mais difícil para os dois enfrentarem. Ele tentou recuar um pouco o domínio azul, atraindo os morcegos cor de sangue. Mas aqueles morcegos cor de sangue eram extremamente inteligentes. Contanto que a luz azul existisse, eles não avançariam. Embora o dano a eles não tivesse sido pequeno em seus vários ataques anteriores, ainda havia uma enorme quantidade deles. E Tang San e a Gao Liena sabiam que mesmo a mordida de um único morcego cor de sangue poderia se provar fatal. Esses morcegos realmente são repulsivos. A Gao Liena disse ferozmente. Mas seus métodos de ataque principais eram todos para uso em combate a curta distância e agora ela não podia ajudar Tang San com nada. Tang San disse em voz baixa. Não se mova. Fique firme e guarde o seu lado. Já que eles não vão atacar, nós só temos que continuar avançando. Enquanto falava, Tang San curvou suas costas levemente, erguendo a Gao Liena do chão e começou a caminhar à frente. Nesse tempo, ele não manteve um passo regular. Ao invés disso, avançou extremamente rápido. O domínio azul ao seu redor diminuiu para um diâmetro de cerca de 10 metros enquanto ele acelerava completamente sobre a estrada de meio shide. Largura. A aceleração repentina de Tang San surpreendeu aqueles morcegos cor de sangue e a maioria rapidamente seguiu atrás deles. Quando eles se aproximaram à medida que os perseguiam, Tang San repentinamente parou de correr, se virando e contra-atacando, pulando no ar enquanto a Gao Liena gritava de surpresa. O alcance de originalmente apenas 10 metros do domínio azul abruptamente se expandiu para 100 metros e incontáveis luzes frias dispararam junto com a expansão do domínio azul. Com o olho do demônio púrpuro e a ecolocalização, cada uma das agulhas voadoras de Tang San teve seu efeito desejado. Gritos de gelar o sangue ecoaram constantemente,
Pois pelo menos 100 dos morcegos os perseguindo que entraram no domínio azul caíram como chuva com as luzes frias piscando. Parte 2. A Gauliana apenas se sentiu flutuar como uma nuvem. E a próxima coisa que ela viu já não era mais uma estrada estreita e sim um abismo negro como azeviche até onde os olhos podiam ver. Ele é louco? Esse foi o único pensamento de Gauliana. Mas nesse exato momento seu corpo foi sacudido. Tansan mais uma vez estava com seus pés no chão. O bando de morcegos cor de sangue havia praticamente perdido 1/10 do seu número original. Tang-san sem expressão recolheu o domínio azul e, nessa hora, ele não deixou nem mesmo um pouco para trás, continuando a correr para frente agilmente. Os morcegos haviam sido claramente perturbados pelo que Tang-san havia acabado de fazer. Embora eles ainda não tivessem desistido. Assim que eles os alcançaram, eles fizeram o seu melhor para manter uma certa distância de Tang-san e Gauliana, não se atrevendo a se aproximar. Assim, os dois haviam claramente ficado um pouco mais seguros. Tang-in, pare um pouco. Deixe-me carregá-lo ao invés disso. Dessa forma você pode lidar com esses morcegos melhor. Nós vamos revezar para reduzir o seu cansaço o máximo possível. Embora Gauliana estivesse confortável nas costas de Tang-san, ela sabia que com os morcegos cor de sangue se mantendo atrás deles, com suas mentes tão focadas, se ela deixasse Tang-san se cansar, a estrada seria mais difícil mais tarde. Certo. Tang-san também não foi educado com Gauliana. Embora o consumo atual não fosse muito para ele, já que os dois estavam cooperando, eles deviam complementar um ao outro. Agora a forma de Tang-san de lidar com os inimigos era mais adequada. Enquanto correr adiante claramente era uma tarefa melhor para Gauliana. Pulando e então caindo de novo. O coração de Gauliana igualmente pulou e caiu no processo. Os dois mudaram de lugar. Gauliana aprendeu das ações de Tang-san de antes e inclinou suas costas, carregando Tang-san e avançando rapidamente. Agora, por que os morcegos cor de sangue não se atreverem a se aproximar? A influência da força das suas asas naturalmente também diminuiu. Tang-san subsequentemente recolheu seu martelo céu claro. Se não, Gauliana talvez fosse incapaz de perseverar por muito tempo antes de colapsar sob o peso de Tang-san e do martelo céu claro. Assim como Tang-san julgou. A atmosfera ao redor começou a ficar cada vez mais quente. A temperatura aumentou continuamente. Embora os morcegos cor de sangue atrás deles fossem uma ameaça, o vapor constantemente subindo do abismo dos dois lados deixou Tang-san e Gauliana ainda mais alertas. Zizi. Um morcego cor de sangue comparativamente grande repentinamente gritou. Logo em seguida, os morcegos restantes começaram a emitir gritos agudos. Suas vozes eram extremamente agudas e Tang-san franziu o senho enquanto as ouvia. Nessa hora, ele repentinamente sentiu os passos de Gauliana atrás dele e começaram a desacelerar, gradualmente parando. Nós podemos estar em apuros. Gauliana disse em voz baixa. Ao mesmo tempo, ela diretamente endireitou suas costas, deixando os pés de Tang-san tocarem o chão. Tang-san rapidamente desamarrou a corda ao redor de sua cintura e se virou para olhar à frente de Gauliana. Ele não pôde evitar respirar fundo. Logo à frente deles, embaixo da estrada estreita,
Uma enorme criatura estava pendurada, escondida da fraca luz vermelha ao redor deles. Ela liberou uma escura luz dourada. O corpo da criatura tinha mais de 4 metros de comprimento. Duas enormes garras agarravam a estrada. Cada garra tinha 1 metro ou mais de diâmetros. Unhas afiadas afundavam na pedra. Em meio aos gritos de inúmeros morcegos, aquela escura figura dourada lentamente esticou um par de enormes asas. A assustadora envergadura chegou a reais 10 metros. Suas garras se soltaram rapidamente. Suas enormes asas bateram e aquele enorme corpo voou. Inesperadamente era um gigantesco morcego sem comparação. Seu corpo inteiro era dourado escuro. O que era ainda mais assustador era que ele tinha 3 cabeças. Todos os morcegos cor de sangue rapidamente voaram pelo ar, se agrupando e se escondendo atrás daquele enorme morcego de 3 cabeças dourado escuro. Tang San murmurou, depois de bater no irmão mais novo. Parece que o irmão mais velho apareceu. O martelo céu claro reapareceu. As adagas de Agao-Liena repentinamente emergiram. Os dois permaneceram ali calmamente, constantemente movendo seu poder espiritual com respirações profundas. A cabeça central do morcego de 3 cabeças emitiu um grito, desdobrando aquelas assustadoras asas. Ele abruptamente se jogou na direção de Tang San e Agao-Liena. Mesmo antes daquele enorme corpo voar para frente, uma aura imponente, incomparavelmente intensa, já havia os atingido de frente. Ainda mais assustadora do que aquele vento produzido por todos os morcegos cor de sangue de antes. Tang San imediatamente estimou que a força desse morcego dourado escuro com certeza estava acima da força de uma besta espiritual de 10.000 anos. Comum. Se eles pudessem usar habilidades espirituais, lidar com eles juntos não seria um grande problema para os dois. Mas agora eles não podiam usar habilidades. Confrontando uma criatura tão grande, ainda por cima, voadora. Também nesse tipo de terreno, claramente era extremamente desvantajoso. Cuidado! Agao-Liena rapidamente disse. Ela repentinamente guardou uma das adagas. Sua mão vazia agarrou a corda feita com suas roupas e Tang San também fez o mesmo movimento. Os dois entendiam que, quando enfrentando um oponente tão assustador, seu trabalho em equipe teria que ser próximo da perfeição para eles saírem vitoriosos. Luz azul emergiu do corpo de Tang San. Nesse momento, ele sabia que não podia esconder nada. A luz azul se espalhou por uma área de 100 metros de amplitude num instante. Com o auxílio desse domínio azul, a mente de Agao-Liena ficou ainda mais desperta. Seu olhar imediatamente se tornou afiado, jogando sua cabeça para trás. Seu cabelo negro imediatamente se tornou vermelho como fogo, se juntando perto de seu peito. Raios de luz rosa romperam de seus olhos. Atentamente observando o morcego de 3 cabeças no ar, sob o olhar de Agao-Liena, o corpo do morcego dourado escuro rapidamente avançando repentinamente vacilou uma vez. Sua velocidade claramente diminuiu. No momento seguinte, ele já havia entrado no domínio azul de Tang San. Sofrendo com a influência do domínio azul, o morcego de 3 cabeças imediatamente começou a balançar mais violentamente. Mas ele não ficou fora de controle como seus irmãos mais novos.
Ao invés disso, gritou uma vez e uma onda vermelha escura se espalhou da sua cabeça na direção de Tang San e Liena para cobri-los. Liena sentiu força em sua cintura, já sendo segurada pelas mãos de Tang San. No momento seguinte, seu corpo inteiro foi jogado para trás por ele e o próprio Tang San pulou atrás dela no ar, instantaneamente jogando o martelo céu claro em sua mão direto sobre aquele morcego de 3 cabeças dourado escuro. Ongon, 2 enormes explosões ressoaram simultaneamente. O que mais preocupava Tang San e Liena aconteceu. Golpeada por aquela onda vermelha escura do morcego de 3 cabeças, no lugar onde eles estavam antes, uma seção de 5 metros de comprimento da estrada foi completamente destruída. Incontáveis pedras quebradas caíram dentro do abismo. Embora os dois não soubessem do que era feita essa estrada estreita, após chegar aqui eles basicamente não tinham nenhuma outra forma de sair. Se essa estrada diante deles fosse muito danificada, eles jamais seriam capazes de deixar esse lugar. Mas ao mesmo tempo em que parte da estrada sob seus pés foi destruída, o martelo céu claro de Tang San também atingiu com precisão a cabeça do meio maior daquele morcego de 3 cabeças. Que tipo de poder o martelo céu claro continha? Apesar do corpo do morcego de 3 cabeças ser extremamente resistente diante daquela assustadora força destrutiva, sua cabeça do meio foi instantaneamente esmagada. Com tristes gritos de lamento, ele bateu suas asas em retirada. Liena estava com os pés firmemente plantados no chão. Seu corpo vacilou uma vez antes dela conseguir se manter firme, olhando para a estrada destruída diante dela. Ela não pôde evitar empalidecer. Ele quebrou nossa estrada. E agora? A voz de Liena estava baixa. Nós avançamos, prontamente tomando uma decisão. Tang San primeiro correu à frente. Liena não se atreveu a ficar para trás e apressadamente seguiu o avanço dele. Mas nesse momento, Tang San ficou chocado ao descobrir que o morcego de 3 cabeças havia voado de volta para seu bando de irmãos mais novos. Engoliu 3 deles e aquela cabeça do meio inesperadamente cresceu de volta. Agora Tang San e Liena haviam pulado, um após o outro, caindo na direção daquela abertura de 5 metros. Apenas daquele lado eles poderiam continuar a avançar. E a destruição anterior naturalmente também deixaria de ser um problema. Porém, eles claramente subestimaram a inteligência daquele morcego de 3 cabeças. Outra onda vermelha escura foi liberada e dessa vez, ela foi ainda mais poderosa do que antes. Ele não estava atacando Tang San e Liena e sim diretamente bombardeou o lugar onde eles estavam prestes a pousar. No momento crítico, Tang San ainda estava calmo, como um mestre dos espíritos do sistema controle. Se manter calmo em qualquer situação era uma qualidade essencial. Forçadamente puxando a corda em sua mão, pelo preço de se jogar ainda mais rápido para baixo, ele repentinamente jogou Liena no ar. Em meio à alta explosão, pelo menos 10 metros da estrada foram destruídos diante dos dois e Liena havia agora sido jogada a cerca de 3 metros da borda, incapaz de se aproximar mais. Nesse momento, o olhar de Tang San não estava observando aquele morcego de 3 cabeças, mas estava completamente fixo em Liena porque ele estava esperando pela escolha dela. E para também ter certeza se ele poderia ou não confiar nessa companheira temporária na próxima parte da Estrada do Inferno. Agora, Liena tinha apenas 2 escolhas.
Uma era soltar a corda em sua mão. Usando o impulso do lançamento de Tang San, ela então poderia alcançar a estrada do outro lado. A outra escolha naturalmente era acompanhar Tang San e cair no abismo. Se fosse a Gao Liena de antes, agora ela certamente não hesitaria de escolher a primeira. Mas por alguma razão, nesse momento ela apenas sentiu que havia alguma coisa sufocando seu coração e inesperadamente ela não soltou a corda em sua mão. Nesse momento, a força da própria Gao Liena emergiu. Seu corpo delicado se virou rapidamente no ar. Uma enorme cauda de raposa vermelha como fogo balançou para trás de sua bunda atraente. O longo pelo da cauda de raposa instantaneamente se espalhou. A cauda inteira inesperadamente se estendeu por 3 metros inteiros. A ponta da cauda se tornou uma ponta afiada e essa ponta que parecia de uma lança abruptamente estocou para a frente, firmemente se enterrando na borda do outro lado da estrada. Ao mesmo tempo, a Gao Liena não estava com pressa de subir. Ao invés disso puxou a corda com toda a sua força, se esforçando para jogar Tang San para cima. Parte 3. Nesse momento aquele morcego dourado escuro estava complacente. A cabeça do meio também havia acabado de crescer de volta. Foi então que ele viu Tang San disparar de debaixo da estrada, avançando diretamente nele. Anteriormente ele havia sofrido uma grande perda nas mãos de Tang San. Isso não aconteceu por causa de uma questão de força e sim por causa de descuido. Mas não dessa vez. As enormes asas se esticaram dos dois lados, fazendo seu corpo repentinamente parar no ar. Observando o martelo céu claro na mão de Tang San vir voando na sua direção, sua cabeça da esquerda repentinamente emitiu uma onda de luz dourada. Não para afetar o oponente sim a si mesmo. No momento seguinte, junto com o efeito da névoa dourada, o enorme corpo do morcego de 3 cabeças inesperadamente explodiu de forma abrupta, se transformando em centenas de pequenos morcegos dourados que se espalharam em todas as direções. Apesar de seu voo ser afetado pela influência do domínio azul que Tang San liberou agora há pouco, o martelo céu claro na verdade só atingiu alguns poucos morcegos. Dividir-se. O coração de Tang San tremeu. Ele pousou no chão e aqueles pequenos morcegos dourados escuros repentinamente emitiram sons que deixavam as pessoas ansiosas. Aqueles morcegos cor de sangue de antes imediatamente se moveram. Seu alvo não era Tang San ou a Gao Liena. Em vez disso eles se jogaram na estreita estrada diante deles. Cada morcego que atacou a estrada começou a usar seus dentes afiados para roê-la. Assustadoramente, a sólida pedra inesperadamente se transformou em poeira sob seus poderosos dentes e uns 50 metros da estrada estavam sendo rapidamente danificados pelos ataques de centenas de morcegos. Bastardos! Já tendo escalado agora, a Gao Liena xingou. Tendo sido forçada a ficar à beira da morte por esses morcegos várias vezes, essa mulher que era a mais extraordinária da geração de ouro já estava completamente enfurecida. Eu estou indo. A Gao Liena se moveu. Sua velocidade instantaneamente alcançou o limite. Coberta por seu longo cabelo vermelho como fogo e com aquela enorme cauda de raposa atrás dela, ela parecia com uma bola de fogo. Tang San descobriu que a velocidade atual de Gao Liena era ainda um pouco mais rápida do que a dele. Com todo o seu esforço, embora isso fosse sem a ajuda de habilidades espirituais, a velocidade de Gao Liena não era diferente dos mestres dos espíritos de ataque e agilidade do mesmo nível.
Mas Tang San também entendia que ela claramente era igual a ele. Capaz de ser uma mestra dos espíritos do sistema controle. A Gao Liena estava verdadeiramente irritada. Segurando a cauda de raposa atrás dela no alto. Seu comprimento inesperadamente aumentou de novo, alcançando 5 metros. Além disso, na originalmente não particularmente grossa cauda de raposa, agora cada um dos pelos estava arrepiado, igual a agulhas de metal. Ela parecia com uma massa de 5 metros de comprimento. Rapidamente avançando para onde a estrada estava sendo roída. O corpo de Gao Liena pareceu piscar como uma ilusão. A cauda de raposa atrás dela balançou e inesperadamente também produziu uma força que chocou até o Tang San. Por onde ela passou? Morcego após morcego foi jogado para longe em todas as direções. E cada um dos morcegos atingidos foi despedaçado como uma boneca de pano, explodindo no meio do ar. A Gao Liena nem parou, balançando sua assustadora cauda por todo lugar como se estivesse varrendo a poeira com uma vassoura. Morcego após morcego foi constantemente varrido para longe. Embora eles roessem rapidamente, a Gao Liena os varria ainda mais rápido. Em apenas alguns instantes, aquela silhueta vermelha como fogo já havia passado, matando esmagado pelo menos uma centena de morcegos. Osso espiritual. Tang San podia ter certeza. Essa era a força de um osso espiritual. Porém, ele não achava que havia um entre os 6 ossos espirituais ortodoxos que podia transformar uma cauda nesse tipo de arma ofensiva. Mesmo se o próprio espírito de Gao Liena fosse a raposa encantadora, ainda era impossível o espírito ter esse tipo de poder. Em termos de ataque, agora aquela enorme cauda de raposa de 5 metros de comprimento dela só podia ser descrita como assustadora. Deixando de lado os morcegos cor de sangue. Mesmo se os pequenos morcegos e o morcego de 3 cabeças fossem atingidos por ela agora, eles também seriam jogados a dezenas de metros de distância. Embora seus corpos fossem muito mais duráveis e provavelmente não seriam esmagados, eles ainda ficariam confusos, basicamente incapazes de se aproximar de Gao Liena, emitindo guinchos. Os morcegos restantes rapidamente subiram no ar, não se atrevendo a continuar seu trabalho. Mas apesar disso, nesse breve intervalo de tempo, a Gao Liena já havia matado 2 vezes mais morcegos do que Tang San conseguiu com suas armas ocultas antes. Intensa intenção assassina encheu o ar vinda do corpo de Gao Liena. Vendo que os morcegos cor de sangue não eram mais uma ameaça, ela permaneceu ali, ofegando. Claramente esse massacre de agora há pouco também havia cansado bastante. Tang San rapidamente se aproximou alguns metros atrás de Gao Liena. A distância que ficou entre eles era o espaço perfeito para que a cauda de raposa dela pudesse exibir seu máximo poder de ataque. Com um som de pen, uma névoa dourada permeou o local e os pequenos morcegos dourados mais uma vez se fundiram em um. Novamente se tornando o morcego de 3 cabeças dourado escuro. Não. Ele deveria ser mais conhecido como Rei Morcego de 3 cabeças dourado escuro. 3 cabeças. 6 pequenos olhos se fixaram em Tang San e Gao Liena. Claramente ele também estava furioso, vendo tantos de seus irmãos mais novos feridos e mortos. Estranhos guinchos foram emitidos simultaneamente de todas as 3 cabeças do Rei Morcego Dourado Escuro. A expressão de Gao Liena mudou, dizendo em voz baixa: ele deve estar prestes a usar alguma habilidade poderosa.
Agora o rei morcego de 3 cabeças ainda estava a uns 50 metros deles. Exatamente onde as armas ocultas normais de Tang San eram incapazes de alcançá-lo e a Gaoliena também era incapaz de exibir seu poder de ataque. Tang San franziu o senho. Esse cara consegue se regenerar. Se eu estiver correto. A habilidade que ele está usando agora deve ser para lhe dar mais força. Se nós o deixarmos completar essa amplificação, nós ficaremos em apuros. Eu apenas não consigo encontrar seus pontos vitais. A Gaoliena disse. Seus pontos vitais ainda devem ser essas 3 cabeças. Embora elas possam se regenerar, eu não acredito que elas ainda possam crescer de volta após as 3 serem esmagadas. Sem cabeça. De que adiantará engolir seus irmãos mais novos? Os olhos de Tang San brilharam. Verdade. Infelizmente ele está um pouco longe demais. Eu posso apenas tentar. Enquanto falava, ele agilmente pegou a caixa de besta divina Zúgido 24 pontes ao luar e preparou no mecanismo. A Gaoliena olhou duvidosamente para Tang San, sem saber o que ele estava fazendo. O olhar de Tang San começou a se tornar afiado, dizendo para Gaoliena: amarre a corda no meu pé e a outra ponta no fim da sua causa. Em seguida, me jogue. Tente me lançar o mais próximo possível dele. Quanto menor a distância, maiores serão minhas chances de conseguir destruí-lo. A Gaoliena disse surpresa. Você tem uma forma? Embora sua boca tivesse feito uma pergunta, ela já estava fazendo o que Tang San pediu. Tang San assentiu. Eu vou tentar. Isso deve funcionar. A voz do rei morcego de 3 cabeças já estava começando a ressoar cada vez mais e a luz em seu corpo também se tornou mais forte. Tang San rompeu com um grito. Agora! A cauda de raposa de Gaoliena ferozmente se enrolou em volta da cintura de Tang San e novamente o jogou com força. Apenas após realmente experienciar isso ele descobriu o quão poderoso era a cauda dela. A cauda de 5 metros de comprimento mais a corda de 7 metros. Tirando o comprimento usado para amarrá-los um ao outro, ainda os deixou com mais de 10 metros. Isso também permitiu que Tang San ficasse a cerca de 40 metros do rei morcego dourado escuro. A Gaoliena concentrou sua atenção nos movimentos de Tang San. Da caixa preta na mão direta de Tang San, com barulhos sonoros, 16 faíscas de luz fria foram disparadas mirando diretamente a cabeça direita do rei morcego dourado escuro. Ao mesmo tempo, a mão esquerda de Tang San também se moveu. O martelo céu claro escapou, rodando num arco de luz negra, direto para a cabeça do lado esquerdo da criatura. Assim que a Gaoliena pensou que Tang San usaria algum método para atacar a cabeça do meio do rei morcego dourado escuro, 2 raios de luz azul abruptamente dispararam dos olhos dele. O último a ser disparado chegou primeiro, diretamente explodindo a cabeça central daquele rei morcego de 3 cabeças. Tang San já havia pensado sobre isso antes de agir. A razão pela qual o rei morcego dourado escuro havia aberto distância entre eles para começar esse encantamento, claramente era porque seu corpo não teria uma defesa perfeita durante o processo. Senão, ele não teria facilmente corrido risco. Ao mesmo tempo, escolher esse método também era o segundo teste de Tang San para Gaoliena. No teste anterior, a Gaoliena havia contado com sua bizarra cauda de raposa para tirar os dois do perigo e Tang San não havia visto suas verdadeiras intenções. Mas dessa vez era diferente.
Sendo jogado por Oliena com a outra ponta da corda amarrada à cauda dela era o equivalente a Tan-san colocar sua segurança nas mãos dela. Se Oliena sentisse que ela poderia demonstrar suas más intenções sem ameaças após Tan-san matar o Rei Morcego de 3 cabeças, ela poderia imediatamente recolher sua cauda e jogar Tan-san no abismo. Hong! Hong! Sem o menor suspense. A cabeça do morcego atingida pela luz púrpura divina e a cabeça atingida pelo martelo céu claro romperam uma após a outra e antes que o Rei Morcego Dourado Escuro pudesse gritar, sua última cabeça já havia sido perfurada por 16 setas de ferro refinado da besta. O que deixou Oliena atônita foi que, após o martelo céu claro de Tan-san esmagar a cabeça do morcego em fragmentos, ele inesperadamente fez um círculo e mais uma vez esmagou a cabeça perfurada pelas setas da besta divina Zuji, esmagando a cabeça já transformada numa peneira até ela virar pó. Esse golpe dado com o martelo céu claro poderia ser descrito como absolutamente brilhante. Tan-san não podia ter certeza se o corpo do Rei Morcego de 3 cabeças era forte o suficiente para aguentar o ataque da besta divina Zuji. Portanto, ele usou essa técnica miraculosa. Luz dourada instantaneamente se espalhou e com um som de pen, uma enorme quantidade de líquido dourado se espalhou em todas as direções. Cada morcego cor de sangue por perto que foi atingido por aquele líquido dourado imediatamente gritou e morreu. Tan-san sentiu força em seu pé e seu corpo já havia sido puxado do ar pela enorme cauda de raposa de Oliena, o colocando de volta na estrada estreita.